Boa tarde, quinta etapa. Nós estamos estudando na equação do segundo grau, a parte introdutória, saber identificar uma equação, conhecer os seus elementos, que são os coeficientes, né? Saber reduzir uma expressão até a forma geral da equação, que às vezes ela não vem naquele formato dela, na forma geral, que é o ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Né? Às vezes ela vem deformada e você tem que reduzir ela àquele formato. Isso que nós estamos aprendendo. Hoje nós vamos aprender a resolver a equação do segundo grau. O que é uma equação do segundo grau? Né? É toda a equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Quero que vocês me desculpem pela letra, estou aprendendo a usar essa caneta. Ela é um pouco diferente da caneta que a gente usa para escrever no caderno, porque ela é muito leve, qualquer coisa que você deforma fica trêmula. Então toda equação que vem com esse formato, a equação do segundo grau, toda equação que vem com esse formato é do segundo grau, e o que determina ela ser do segundo grau é esse expoente 2. Então, eu pego a expressão, procuro o maior expoente, no caso aqui eu tenho expoente 1, quando não tem nada é 1, e tenho expoente 2. Então, isso faz com que ela seja chamada de equação do segundo grau. Vamos pegar um exemplo aqui, onde o A, o B e o C nós chamamos de coeficientes. O A, o B e o C são coeficientes. A partir desses coeficientes nós temos a fórmula que determina a raiz da equação. Vou pegar um exemplo aqui de uma equação, um exemplo numérico. X ao quadrado, olha que não tem nada aqui. Quando não tem nada é porque o coeficiente A é 1. Esse A é 1. 1 vezes x ao quadrado é x ao quadrado. Vou botar aqui menos 6x. Para facilitar a nossa vida nesse nosso exemplo aqui, eu vou botar aqui 5x menos 5x mais 6 igual a zero. E aí eu pergunto, dada a equação do segundo grau abaixo, determine os seus coeficientes. Então nós temos aqui esse coeficiente aqui, nós temos esse coeficiente aqui e nós temos esse coeficiente aqui. O coeficiente A, nesse meu exemplo, é igual a 1. O coeficiente B, nesse meu exemplo, o coeficiente A é o número que multiplica a incógnita que está elevado a 2. Quem é o coeficiente B? É o número que liga a incógnita que está elevado a 1. No meu exemplo aqui é o número menos 5. E o coeficiente C, observe que é um número que fica sozinho, sem coeficiente, no nosso caso aqui é o mais 6. Esses são os coeficientes. Professor, como que a gente determina a raiz de uma equação? Primeira coisa, nós temos que entender o que é a raiz. Só pedindo desculpas a vocês pelo áudio, mas é porque eu tenho que ligar um ventilador e esse ventilador atrapalha um pouco o som, né? Por outro lado, eu não posso ligar o ventilador, senão eu vou morrer cozinhado. Professor, vá para uma sala climatizada, aí eu iria pagar para dar aula, né? O governo não possibilita essa opção para o professor, né? O professor não tem condição de ir para uma sala climatizada dar aula, aí ele se ferra. Mas, vamos lá. Existe uma fórmula chamada fórmula de Bhaskara. Vocês vão ver, eu mandei uma para vocês aí, uma cópia, né? Uma parte do livro para vocês
que nós estamos vendo. Na verdade, eu escaneei as partes do livro para que vocês possam acompanhar. Vocês têm esse livro aí, eu acredito que sim. Né? Deixa eu pegar aqui, só ver que página que está, para vocês acompanharem. Na página 43 do meu livro, né? Que é chamada Fórmula de Bhaskara. Vou tentar escrever aqui, é uma palavra muito difícil. Fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é essa daqui. Ela me dá a raiz da equação. O que é a raiz da equação? É o valor que eu dou para o x que faz com que ela seja igual a zero. Ou seja, é o valor de x que satisfaz essa condição aqui. Quando eu disser assim que vamos supor que a raiz aqui seja 2. Se eu colocar 2 elevado a 2 menos 5 vezes 2 mais 6 tem que dar zero. Então é a raiz da equação. Professor, como é que eu chego a essa fórmula? Simples. X é igual. Vamos trabalhar só com os coeficientes. Menos B. Que B é esse aqui, professor? Esse B é esse número que fica ligado à incógnita que está elevado a 1. No nosso exemplo aqui, o B é menos 5. B é mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes o A. Professor, quem é o A? O A é o número, olha aqui, é o número que fica do lado da incógnita que está elevado a 2. No nosso exemplo aqui é o número 1. Quando não tem nada é o número 1. E professor, e quem é esse camarada aqui? Quem é esse delta? Esse delta, a gente tem uma formulazinha que calcula ele, né? E a formulazinha é essa. B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Então, quando eu vou calcular as raízes da equação, eu começo calculando o delta. Eu calculo o delta porque eu sabendo o valor de delta, eu vou substituir aqui dentro. Então, vamos praticar nessa equação que eu coloquei aqui como exemplo, onde a gente tem 1 para A, menos 5 para B e 6 para C. Então, primeiro nós vamos calcular o delta. Quem é delta? B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Ou seja, quem é o B? Menos 5 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 6. Menos 5 ao quadrado, menos vezes menos é mais, e 5 vezes 5 é 25. Quando eu elevo ao quadrado, é esse número multiplicado com 5 mesmo, é menos 5 vezes menos 5. Menos vezes menos é mais, 5 vezes 5 é 25. Beleza, gente? Agora, vamos aqui. Menos vezes mais, dá menos, vezes mais, dá menos. 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 6, 24. E 25 menos 24 dá 1. Portanto, o valor de delta para essa equação aqui é igual a 1. Aí nós vamos para a nossa fórmula de Bhaskara. Menos B. Esse menos é da fórmula. E quem é o B? B é menos 5. Mais ou menos, raiz de delta que nós calculamos deu 1. Dividido por 2 vezes o A, que no nosso exemplo aqui é 1. Vamos continuar. Menos vezes menos dá mais. Então 5, que era negativo, agora é positivo. Raiz de 1 é 1, porque 1 vezes 1 é 1. A raiz de um número
é um outro número que é elevado ao quadrado dele. Então, qual o número que eu multiplico com 5 vezes dá 1? É o próprio 1. Dividido por 2 vezes 1 por 2. Portanto, agora eu tenho duas respostas. Eu tenho uma com mais, outra com menos. Vamos à primeira com mais. 5 mais 1 dividido por 2, que eu tenho 6 dividido por 2, que eu tenho 3. A outra resposta usando o menos. Sempre eu vou ter mais ou menos, que é da fórmula. Então agora eu vou ter 5 menos 1 dividido por 2, que eu tenho 4, dividido por 2, que eu tenho 2. Portanto, as raízes dessa equação, ou a solução dessa equação, é 2 e 1. Vou apagar aqui. Dois e 3. Tamo junto, gente? Então, tá respondido. Professor, existe uma outra maneira de se calcular as raízes de uma equação completa, que esse exemplo que o senhor acabou de fazer? Sim, existe. Uma vez que eu sei que esse B representa a soma das raízes, e esse C representa o produto das raízes. Soma todo mundo sabe, produto todo mundo sabe, todo mundo que eu digo vocês. Produto é a multiplicação, soma da ideia de adicionar. Só que esse camarada tem um detalhe. Na verdade, esse B representa o inverso da soma das raízes. Vamos fazer um teste. Eu vou, olhando aqui para a raiz, eu vou procurar um número que somado seja igual ao inverso de menos 5. O inverso de menos 5 é 5. E que multiplicado deu C, D6. Aí eu pergunto, quais são os dois números no universo que multiplicado dá 6? Eu tenho 6 vezes 1, isso dá 6. Eu tenho menos 6 vezes menos 1, que menos vezes menos dá mais, isso também dá 6. Eu tenho 3 vezes 2, isso dá 6. Eu tenho menos 3 vezes menos 2, isso aqui dá 6. E são os números no universo que multiplicado, o resultado dá 6 positivo, porque tem que dar o C. Agora, qual dessas opções aqui, a soma dá 5? Se eu somar 6 com 1, vai dar 7. Se eu somar menos 6 mais menos 1, vai dar menos 7. Se eu somar 3 com 2, vai dar 5. Se eu somar menos 3 mais menos 2, vai dar menos 5. Eu pergunto, qual dos números que eu somei, todos eu sei que multiplicado dá 6. Qual dos dois que eu somei que o resultado deu 5? 3 e 2. Justamente a nossa resposta. Então, além da fórmula de Bhaskara, eu posso também encontrar a raiz desta maneira. Claro que nem sempre desta maneira é tão fácil como eu fiz agora. Às vezes essa resposta está na forma de um número decimal, de um número racional. Isso dificulta um pouco, tá ok, gente? Eu vou finalizar e transmitir para vocês, para o vídeo não ficar muito longo.